não tinha muita expectativa mesmo de grande participação, mas enfim. Tranquilo. Vamos lá então. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para todos que estão nos assistindo aqui. Nós hoje temos a nossa última conversa com a Isabela, né, que é a Isabela é do aplicativo Ana, que está fazendo parte aqui da jornada Inova Rap, com o suporte para o desenvolvimento das competências socioemocionais, as conhecidas soft skills. Então, para lembrar quem está assistindo esse vídeo, né, hoje nós estamos encerrando as nossas inscrições na jornada Inova Rap, mas ainda dá tempo de você que já se inscreveu fazer o desenvolvimento das soft skills através do aplicativo Ana, né, nós vamos deixar o aplicativo para a conclusão desse desenvolvimento até segunda-feira, dia 22 de setembro, disponível, né, e na segunda-feira a gente vai encerrar essa etapa do desenvolvimento das soft skills, e aí nós passamos para o desenvolvimento da solução propriamente dita, que é a maratona de ideação, que culmina, então, no dia 29 de setembro, com o envio dos vídeos por parte das equipes com uma solução, né, em formato aí de vídeo, que vai ser submetido lá na plataforma do Inova Rap. Então, essas são as etapas que nós estamos vivenciando agora, né, lembrando mais uma vez, para o desenvolvimento das soft skills com o uso da Ana até segunda-feira, dia 22 de setembro. E é justamente esse o tema da nossa conversa de hoje com a Isabela, o desenvolvimento das soft skills. Isabela, fique à vontade. Obrigada, Carla. Bom, estou muito feliz de estar aqui, como sempre, reforçando essa mensagem tão importante que o projeto busca estar sempre enaltecendo, né? Que a gente pensar não somente nos desafios, nas habilidades técnicas que a gente precisa para poder realizá-los, mas também nas socioemocionais. E hoje a gente vai estar fechando os últimos temas que Ana aborda, né? Que vai estar trabalhando junto com vocês, que são habilidades essenciais para a vida de vocês, tanto pessoal quanto profissional, mas também especialmente para esses desafios. Então, vou começar a compartilhar minha tela. Hoje a gente vai falar sobre os temas finais, que são proatividade, né? Proatividade como antídoto para a procrastinação, essa parte da iniciativa, a tomada de atitude, que é tão central quando a gente pensa nesse trabalho em equipe, e resolução de problemas. Como é que a gente pode lidar frente aos desafios que surgem no meio do caminho, né? Como é que a gente pode lidar com imprevistos, como é que a gente aprende a se adaptar frente às adversidades, como é que a gente pode extrair as melhores soluções de acordo com os contextos. Então, é muito importante a gente ter isso bem desenvolvido, e a Ana está aqui justamente para isso, né? Então, já está conseguindo ver minha tela, Carla? Sim, estamos sim. Joia. Vou só colocar aqui para eu continuar te vendo. Pronto, podemos começar. Estou escutando pessoas chegando, sejam bem-vindos. E para a gente recapitular, pessoal, como Carla trouxe, Ana ela entra como essa primeira fase, né, do Inova Rap, justamente porque a gente entende que a gente precisa desenvolver múltiplas habilidades para conseguir atender aos inúmeros desafios e com toda a sua complexidade, né, do Inova Rap. Então, Ana entra nessa parte de desenvolvimento de soft skills, essas habilidades socioemocionais, e ela faz isso através de uma série de jornadas / trilha de aprendizagem, que vai trazer vários temas com relação a essas habilidades socioemocionais, com competências e subcompetências, né, para poder desenvolver ao longo do processo.
E do que é que se trata, né, essas habilidades socioemocionais? A gente já conversou aqui bastante a respeito. Gente, vocês estão me ouvindo? Ai, meu Deus, não acredito. Travou Sim, de está novo. tudo funcionando. Ai, que susto. Desculpa, Carla. Achei que tinha travado de novo. Estou traumatizada com os últimos encontros. Está funcionando direitinho. Joia. É porque para mim está parecendo como se tivesse travado. Mas se está funcionando direitinho, então eu vou seguir. Bom, então, nas habilidades socioemocionais, a gente entende que a gente precisa aprender a construir as nossas próprias ferramentas internas, ferramentas essas comportamentais, mentais, emocionais, para poder lidar com os desafios da vida e principalmente para poder se relacionar melhor consigo mesmo e com os demais. Então, é a base para a gente pensar no bem-estar emocional, é a base para a gente pensar na saúde mental e, acima de tudo, para a gente conseguir se relacionar melhor com os outros, também nesses contextos de trabalho em equipe. Então, Ana faz isso através desse processo psicoeducativo dessas habilidades socioemocionais e vai estar trabalhando com vocês diversos temas, como vocês já trabalharam, a gente já conversou aqui, como comunicação eficiente, trabalho em equipe, resolução de problemas. E hoje, especificamente, vamos trabalhar dois temas diferentes para a gente fechar os temas que a Ana aborda, né? O primeiro de hoje vai falar sobre proatividade e procrastinação, né? Falar um pouquinho como a procrastinação ela afeta nossas vidas, de onde é que ela vem, e como a proatividade pode ser um antídoto para essa procrastinação. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre resolução de problemas. Então, para a gente seguir os caminhos que a gente vem traçando desde o início desses encontros, a gente sempre começa buscando desmistificar algumas ideias com relação a essas habilidades socioemocionais, né? É muito comum que as pessoas elas pressuponham alguns aspectos que não necessariamente condizem com a realidade ou não condizem com a realidade em sua totalidade. Então, é muito importante a gente desmistificar alguns aspectos para que a gente possa ir evoluindo a construção desse conhecimento juntos e de forma que seja mais próxima à realidade factual, né? Indo além do senso comum. Então, para a gente começar desmistificando a procrastinação, é muito comum que muitas pessoas que costumam a procrastinar mais, elas, inclusive a gente vê que é algo até muito cultural aqui no Brasil, essa ideia de eu só funciono sob pressão. Eu preciso da emoção de ter que fazer nos 45 do segundo tempo para poder dar conta. E muitas vezes a pessoa ela costuma fazer isso e aos trancos e barrancos acaba acontecendo e dando certo, e aí isso reforça esse hábito de que a pessoa ela espera chegar numa situação limite para poder finalizar e realizar o que precisava já ser feito, né? Então, o que a gente quer questionar aqui é que essa ideia de eu só funciono sob pressão, eu só funciono quando eu estou ali nos 45 do segundo tempo, é um hábito, né? É um hábito que é construído. Então, essas ideias de eu sou assim, eu só faço assim dessa forma, é importante a gente lembrar esses aspectos, que são construções e podem também ser desconstruídas. Então, a gente pode estar pensando nisso como um hábito, onde a pessoa ela se adaptou a produzir dessa forma, a se relacionar dessa forma, mas que isso pode ter consequências. Então, a gente precisa ir ponderando como que a gente pode ressignificar esses hábitos, como é que a gente pode se relacionar de forma diferente e de forma mais produtiva e promissora. Então, esse é um primeiro ponto que acho importante a gente ter claro quando a gente vai falar sobre procrastinação, porque muitas vezes vem com um contra-argumento ou com a justificativa de que é porque eu só funciono sob pressão, eu só consigo trabalhar e produzir dessa forma. E quando a gente fala sobre um trabalho em equipe, isso se torna ainda mais complexo, porque aí vai depender
outras pessoas vão estar dependendo de você também nesse processo, né? Então, isso pode também trazer consequências não somente para si, mas para a equipe como um todo. Outro ponto que é muito comum é as pessoas acharem que procrastinar é coisa de gente preguiçosa, que é coisa de gente sem força de vontade. E a gente sabe que não é bem assim, ou deveria saber que não é bem assim. Isso da procrastinação é bem mais complexo do que a gente imagina. Quando a gente fala de procrastinação, a gente fala de uma série de fatores emocionais, de pensamentos automáticos que vêm, de hábitos, como a gente já começou a conversar aqui. Então, a gente precisa entender que a procrastinação é mais complexa do que parece, para a gente não minimizar, e para a gente ir desmistificando e entender que existem outras formas que a gente pode lidar para poder ir transformando certos hábitos de forma mais construtiva, né? Outra coisa que é muito comum dentro do universo da procrastinação é a ideia de que a gente precisa estar motivado para fazer algo. Então, muitas vezes, a gente acaba adiando certas atividades, certos compromissos, porque a gente fica esperando estar motivado para começar. Então, por exemplo, eu prometi, combinei comigo mesma, me comprometi comigo mesma que eu vou fazer exercício físico 4 vezes por semana. E aí, chegou num dia, poxa, estou muito cansada, não vou. Aí no outro dia, não, mas hoje eu tô com muito trabalho, não vou ter tempo. Aí no último dia que eu teria a oportunidade de cumprir a minha meta, eu ainda vou novamente trazer algum outro tipo de justificativa, mas sempre por esse viés de ou eu tenho outros fatores que envolvem, ou então não estou motivado o suficiente para poder ir. E uma coisa que é muito importante a gente entender é que esses adiamentos, por conta da espera da motivação, acaba sendo realmente um movimento muito sabotador, porque no final de contas, na verdade, não é a motivação que vai estar gerando a ação, é o contrário, é a ação que vai gerar a motivação. Então, acho que muitas pessoas já escutaram o famoso não pensa, só vai. Então, não pensa. Não pensa, se pensar muito, a pessoa não vai, então vá-se embora. Então, isso é muito real, porque nosso corpo, nosso cérebro ancestral, ele vai estar sempre condicionando a gente a buscar conforto, a buscar estabilidade, a buscar prazeres mais imediatos, né? Então, o nosso cérebro instintivo, ele foi condicionado a priorizar esse imediatismo de prazer, né? De conforto. Então, quando a gente vai pensar mais racionalmente, a gente entende que existe uma série de fatores que a gente vai precisar pensar em uma recompensa a longo prazo, né? Então, pegando novamente o exemplo do exercício físico, a gente sabe que não é sempre que a gente vai estar motivado para ir lá, mas a gente sabe que a longo prazo isso é muito importante para a nossa saúde física, nossa saúde mental, nosso bem-estar, qualidade de vida, qualidade de sono. Só que o nosso cérebro ele não entende o conceito de recompensa a longo prazo. Ele entende a recompensa imediata. E qual é a recompensa imediata? Ai, mas está tão bom ficar aqui no sofá. Ai, mas eu estou tão cansada. Ai, mas eu já tenho tanta coisa para fazer. Então, ele foi condicionado a preservar a energia o máximo possível para poder sobreviver às adversidades que, ao longo de muito tempo, né, a nossa espécie teve que passar para poder sobreviver. Então, isso ainda são resquícios biológicos que a gente tem e que influenciam muito no nosso comportamento e que tem tudo a ver com a motivação, com a procrastinação e também com a motivação, né? E é por isso que agora a gente entende que comportamentalmente, cognitivamente, a ação que vai gerar a motivação. Então, essa frase, de fato, é muito correta
que é, às vezes, a gente precisa não pensar, é só ir e faz. Porque, às vezes, quando a gente pensa demais, é quando a gente vai mais encontrar motivos, vai racionalizar para encontrar motivos para acabar não fazendo, adiando e buscando mais uma recompensa imediata, né? Mas é importante a gente entender justamente a complexidade disso tudo, né? A gente vê que é algo que vai desde os fatores biológicos aos fatores socioemocionais, aos fatores contextuais. Então, a procrastinação, ela tem uma série de nuances que vai muito além de ideias mais simples, né? De achar que é preguiça, de achar que é pura indisciplina e por aí vai, né? Então, para a gente ir um pouquinho mais a fundo, para a gente entender esse tema, agora que a gente desmistificou a procrastinação, e para a gente introduzir o conceito de proatividade como um antídoto para a procrastinação, primeiramente, para a gente configurar, conceituar, né, o que é cada um, é entender que a procrastinação é justamente esse hábito de fazer esses adiamentos, adiar tarefas, adiar atividades, mesmo consciente de que aquilo é importante, que aquilo precisa ser feito. E a proatividade, ela é a capacidade de agir antes dos problemas se tornem urgentes, né? Essa capacidade de antecipar, prever necessidades e tomar atitudes para poder criar soluções para potenciais problemas. Então, por isso que a proatividade ela entra muito como esse antídoto para a procrastinação, porque enquanto a procrastinação ela acaba adiando e criando potencial escalonamento de problemas, a proatividade ela entra justamente na ação antes que o problema se torne maior ou mais urgente, né? E a gente vai entender um pouquinho mais agora por que isso acontece como acontece, né? É muito normal a gente oscilar entre esses dois polos, né? É muito comum que a procrastinação ela aconteça, como a gente trouxe aqui, os fatores que interferem na complexidade que a procrastinação tem, é muito interessante a gente entender que vai nessa complexidade, porque pode ir desde falta de motivação, como a gente já conversou, mas pode ir para inseguranças e emoções mais complexas, como o medo de errar, o medo de achar que não está fazendo o suficiente. Uma coisa que é muito comum as pessoas, inclusive, se vangloriarem, e eu já fui essa pessoa, tá, gente, quando eu era mais nova, que é, eu sou muito perfeccionista. Poucas coisas são tão furadas do que o perfeccionismo, porque a gente se cobrar, dar o nosso melhor, é ótimo, assim, na medida que é saudável, né? É muito importante a gente buscar dar o nosso melhor, fazer o melhor possível, mas o perfeccionismo muitas vezes leva para a procrastinação, porque o perfeccionismo nunca chega em um ponto onde você está satisfeito. Então, isso gera inseguranças, isso gera ansiedade, isso gera estresse, isso gera medo de errar. E todos esses fatores contribuem para o adiamento, contribuem para a procrastinação. Porque o adiamento dessas tarefas também é o adiamento de sentimentos e sensações desconfortáveis que essas tarefas trazem. Desde o porquê aquela atividade ou tarefa é simplesmente desestimulante, pode não ser tão interessante de forma mais simples e objetiva, como pode ser algo que te gera estresse, te gera desconforto emocional, te gera ansiedade, te gera inseguranças, gatilha suas inseguranças, então tudo isso pode acabar levando à procrastinação, né? Outros fatores mais objetivos também, que aí num trabalho em equipe ainda é mais importante a gente prestar atenção, quando a gente está participando de um desafio como esse do Nova Rap, é muitas vezes a gente acabar esperando que os outros tomem iniciativa, esperando que os outros deem direcionamentos, para então fazer algo, né? Então você fica na inércia enquanto não tem outra pessoa ali lhe cobrando. E isso é algo que se relaciona justamente com a proatividade, porque a proatividade é justamente você ter essa tomada de atitude, de iniciativa, para poder fazer as coisas acontecerem, né?
E enquanto, se não tiver algo vindo de forma externa, não é feito, isso não somente pode ser contraproducente para um trabalho em equipe como um todo, como também pode ser visto como uma falta, né, profissional das suas tomadas de atitude, da sua agência, de você tomar a frente também, de você também ter iniciativa. Então, é aí que entra também a proatividade e a importância dela, né? A dificuldade de planejar e priorizar atividades é algo que é muito comum ainda. As pessoas elas tendem a fazer isso de forma muito intuitiva. E nem sempre a gente precisa ou deve contar apenas com esses conhecimentos de senso comum, quando a gente já tem uma série de conhecimentos, habilidades e atitudes que podem ser muito promissoras na hora da gente pensar em uma série de fatores como planejamento, técnicas de priorização e até as próprias habilidades socioemocionais em si, né? Então, muitas vezes a dificuldade de planejar, de priorizar, afeta a pessoa e leva ela à procrastinação, leva ela à falta de iniciativa, justamente porque às vezes as ideias ficam muito embaralhadas e falta essa estruturação para ter esse planejamento a partir de um critério de priorização, né? Então, inclusive, é muito interessante porque a Ana, ela também foca muito nesses aspectos, de entender que, para a gente procrastinar menos, a gente precisa entender a origem da procrastinação, entender os tipos de procrastinação, ela vai sempre muito mais a fundo do que a gente conversa aqui, né? Mas, para além disso, ela também vai ensinando técnicas, por exemplo, de priorização, a gente pensar numa matriz de urgência versus importância. Então, esse tipo de método, a Ana também ensina, porque é uma das formas mais interessantes da gente estar pensando como é que a gente pode priorizar atividades e planejar a partir disso, estar fazendo a divisão das atividades e dividindo essas demandas. Então, tudo isso entra nesse universo, tanto quanto potenciais barreiras, quanto potenciais soluções. A outra coisa é justamente a sobrecarga mental que leva à inércia, né? Mais uma vez, os fatores subjetivos que vão estar influenciando, né? Tanto na tomada de atitude, de iniciativa, de proatividade, quanto para a própria consequência que é a procrastinação. Às vezes a gente está tão cansado, às vezes é tanta coisa na cabeça, seja por questões de trabalho, questões pessoais, questões relacionais, que a gente só quer ficar parado. Nossa, ontem eu tive um dia tão cansativo que me exigiu tanto cognitivamente que foram assim horas e horas a fio, eu tendo que sentar com várias pessoas para tomar decisões importantes e falar e depois comunicar pessoalmente a todos os setores da empresa que eu presto consultoria. Foram tantas horas que assim quando eu cheguei em casa eu também não parei de resolver coisas porque tinha outras coisas de outros trabalhos e de demandas pessoais. Quando chegou de noite, eu tomei um banho e pensei, eu quero ver a coisa que menos exija de mim nesse momento. Eu não quero, assim, nada que me exija 2 centavos de esforço mental. Eu quero realmente só relaxar e não ter que pensar, porque eu não quero fazer mais nada. Mais nada. Então, a sobrecarga mental, ela também pode levar à procrastinação, ela também pode levar à inércia, né? Justamente porque falta energia para conseguir investir nesses processos de proatividade e iniciativa, né? Então, esses são alguns dos polos que a gente fica oscilando quando a gente vai estar pensando na procrastinação e nos desafios de ser uma pessoa mais proativa, né? E algumas das consequências que a gente tem, né, quando a gente fala de procrastinação, por exemplo, é que isso leva a acúmulos, né? A gente vai acumulando atividades, ou então a gente vai chegando assim num prazo limite, e isso vai gerando estresse, ansiedade. Isso quando o prazo em si não é estourado, e aí isso gera ainda mais frustração, isso leva ainda mais estresse e pode levar até realmente a perda de oportunidades, né? E a procrastinação, ela funciona muito nesse ciclo. Você tem que fazer uma atividade, essa atividade
ou ela é desmotivante, ou ela gera algum tipo de estresse emocional, etc., você acaba procrastinando, aí você acaba sentindo as consequências da procrastinação, você fica estressado, você fica ansioso, e aí você se sente mais mal porque isso aconteceu, se sente pior, né, porque isso aconteceu, te gerando ainda mais estresse, mais ansiedade, que pode aumentar o teu nível de procrastinação consequentemente. Então, ela pode entrar nesse ciclo de retroalimentação, né? Então, quando a gente pensa na proatividade, para poder estar ajudando nesse processo, primeiro é a gente fazer esse olhar interno da gente ter um pouco mais de autocompaixão conosco, de não nos cobrarmos tanto e entender que a proatividade não significa que a gente tem que fazer mais, que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que dar conta de tudo, mas sim a gente parar um pouco, respirar e entender como é que a gente pode agir de uma forma que a gente se planeje melhor, com mais estratégia, com mais consciência, porque a gente pode também pensar em técnicas e métodos, aprender e aplicar na nossa vida, para poder ajudar a criar hábitos que quebram esse ciclo de procrastinação, né? Então, a gente pode aprender como é que a gente pode desenvolver mais a proatividade e como lidar melhor com a nossa procrastinação. Entender quais são os potenciais gatilhos que despertam nosso comportamento procrastinador. Entender como é que a gente pode aprender métodos, né, para lidar com a procrastinação, métodos para poder ajudar a se organizar, a planejar melhor, métodos de aprender sobre recompensa positiva para a gente se estimular e criar outras formas de motivação para poder ajudar a gente nesse processo de ação. E tudo isso o Ana ensina para vocês, né, de forma mais aprofundada e direta, que ajuda muito ao longo desse processo, né, para que a gente possa cada vez mais não sendo controlado por nossos padrões comportamentais, mas a gente buscando refletir sobre eles, analisar criticamente, entender aonde é que vem, de onde é que vem, quais são as emoções por trás, quais são os pensamentos por trás, para que a gente possa lidar com eles de forma mais construtiva e cada vez mais pensando em outras alternativas mais saudáveis e se tornando cada vez mais protagonista de si mesmo, né? Então, Ana está aqui com vocês para isso, e é algo que vai trazer reverberações positivas a nível individual e a nível também coletivo no trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Então, entender o que é a procrastinação, entender por que você procrastina, ter esse movimento reflexivo quando você se pegar procrastinando, do porquê que eu estou fazendo isso, sabe? É muito importante esse processo de autoconsciência que leva a esse autoconhecimento. Porque a partir do momento que a gente dá nome, a gente dá sentido, é que a gente começa a entender que caminhos a gente tem para poder vencer essa procrastinação, né? Então, quando a gente identifica esses potenciais gatilhos, quando a gente sabe se organizar melhor, se planejar melhor, definir prioridades e criar mais propósitos, se alinhar mais com isso, é mais fácil que a gente transforme esses sentimentos de desmotivação, gatilhos emocionais, em movimento, em direcionamentos, e isso acaba sendo lidado com mais leveza, mais foco, mais autonomia, e traz uma série de benefícios para a gente de modo geral, né? E aí, como é que a gente pode trabalhar essa proatividade, né? Como é que a gente pode pensar em formas mais práticas de desenvolver a proatividade, já que ela é um, entre aspas, antídoto para a procrastinação? Primeiro ponto é a gente entender que facilita muito um dos métodos, né, quando a gente trabalha muito, inclusive em projetos, é a gente começar pequeno, é quebrar essa inércia. A gente pode começar fazendo um checklist, por exemplo, com as atividades que a gente precisa fazer no dia, e pequenas atividades, a gente fazer micropassos, que aos pouquinhos, um pequeno passo que a gente faz aqui, o segundo, isso já vai mostrando que a gente está caminhando. Isso cognitivamente faz a gente perceber e ter um senso de progresso, e ajuda a gente a quebrar essa inércia. Então, começar aos poucos, começar sem ter certeza,
começar, mesmo com insegurança. Tem um ditado que ele é muito clichê, mas eu gosto de dizer que clichês são clichês por um motivo. E é o ditado justamente que a coragem ela não é a ausência do medo, mas ela é o agir a partir do medo, mesmo com medo. Então, eu acho que se aplica aqui, porque muitas vezes a gente procrastina, a gente tem a dificuldade de iniciar, de começar, porque a gente se cobra e às vezes espera estar 100% pronto para começar, estar 100% seguro, ter todas as informações em mãos para poder começar. E isso acaba levando a gente a procrastinar. Quem nunca, né, gente? Todo mundo faz isso. E é muito importante dizer que é isso. Todo mundo faz isso. Eu faço isso. Eu ensino isso há anos na minha vida. E ainda bem que eu faço terapia, aprendo uma série de técnicas e métodos que me ajudam a lidar com isso. Mas ainda assim vão ter dias que eu não vou fazer isso. É humano, faz parte, né? Agora, quanto mais a gente se apropria desses métodos e dessas técnicas, mais fácil a gente vai conseguir lidar com isso, né? Então, beleza, começamos devagarinho, conseguimos quebrar essa inércia. Agora é muito importante a gente pensar em um planejamento, né? E eu faço isso, gente, desde das minhas coisas mais pequenas de casa até as minhas coisas de trabalho. Isso é uma coisa que ajuda muito, porque quando a gente visualiza um planejamento, que atividades eu tenho que fazer hoje, o que é mais prioritário, o que é mais importante e urgente, por aí vai. Quando a gente consegue organizar essas prioridades e faz as tarefas, discrimina as tarefas e coloca em etapas menores, em etapas mais concretas, porque às vezes a gente também faz algo, coloca uma atividade assim, finalizar a minha parte do projeto. Aí é uma tarefa muito grande que ainda vai demorar para atingir aquele objetivo, e você fica meio desmotivado, talvez até mais ansioso ou ansiosa por conta disso. Então, o que ajuda é a gente esmiuçar, tá certo? Dessa grande tarefa, quais são as etapas menores para eu poder chegar lá? Tá, primeiro eu preciso fazer essa pesquisa para eu entender esse aspecto específico. Depois eu preciso criar um documento com as informações que eu consegui nessa pesquisa. Ou então, eu colocar uma tarefa grande, assim. Hoje eu quero fazer minhas atividades domésticas. Tá, mas que atividades domésticas? O que é que eu consigo fazer hoje? O que é mais prioritário do que eu estou precisando? O que é que tem espaço no meu dia, já que eu tenho outras atividades? Entendem como a gente precisa planejar, a gente precisa estrategizar, e quanto mais a gente, vai na minúcia, a gente vai descrevendo, mais fácil a gente consegue visualizar e se organizar e se planejar com estratégia. E quanto mais a gente vai conseguindo, a gente vai percebendo esse senso de recompensa, né? De que a gente está conseguindo, que a gente está progredindo. E claro, gente, tem dias que a gente não vai dar conta de tudo e tá tudo bem, certo? Não é sempre que a gente vai fazer o nosso checklist e vai finalizar esse checklist perfeito no outro dia. E, de novo, a ideia não é a perfeição. A ideia é a gente conseguir, como hábito, se planejar com consciência, com organização, para facilitar a gente a atingir as nossas metas, os nossos objetivos, facilitar na disciplina, facilitar na organização, porque tudo isso traz uma série de confortos emocionais, traz uma série de facilitadores para atingir os nossos objetivos profissionais, e isso é para facilitar e ajudar a gente e não gerar ainda mais autocobrança e ainda mais sentimentos estressores. Bom, a gente já entendeu sobre o início imediato, o planejamento consciente, e aí a definição de metas, ela entra justamente porque a gente precisa pensar em prazos realistas, né? Prazos realistas e objetivos para poder manter o foco. Como, por exemplo, eu quero aprender, eu quero aumentar o meu hábito de leitura. E aí eu sou uma pessoa que eu trabalho pra caramba, chego no final do dia muito cansada, e aí eu coloco, não, eu quero ler 100 páginas por dia. Gente, isso não, dentro do meu contexto, isso não vai ser realista, né? Dependendo do contexto de cada um, isso pode ser, mas se você está querendo retomar um hábito, é sempre melhor a gente começar do que é mais tangível, pequeno. Então, que tal, em vez de 100 páginas, a gente botar 10 páginas por dia, 5, não importa.
Não precisa ser grandioso. O hábito a gente pode começar aos pouquinhos, com menos, e depois a gente vai aumentando. O importante é a consistência, o objetivo claro, para poder direcionar o nosso foco, né? A responsabilidade pessoal é muito também da gente entender que a gente precisa ter esse senso de autorresponsabilidade, que tem coisas que só a gente mesmo pode fazer pela gente, né? E quando é isso, assim, quando nós somos pessoas adultas, a gente não pode esperar mais que alguém fique dando ordens e mandando a gente fazer as coisas, depende só da gente mesmo, né? É uma coisa que eu acho muito engraçado. Toda vez que eu vou no supermercado, eu moro sozinha, e aí eu vou escolher as comidas que eu vou comer, e aí eu penso, nossa, realmente só depende de mim, assim, não somente escolher o que eu vou comer, se eu vou seguir uma alimentação mais saudável, e que se eu não cozinhar, não vai ter ninguém cozinhando para mim. Então a gente precisa pensar nesse senso de responsabilidade pessoal, até pegar esses exemplos do dia a dia, para a gente trazer também no contexto do trabalho. Então, existem responsabilidades que são nossas que só vão depender da gente para fazer, e a gente não precisa estar esperando alguém de fora para estar mandando a gente fazer. A gente precisa também de ter essa iniciativa, porque se todo mundo for esperar uma outra pessoa estar ali cobrando, ficando em cima, etc., vai ser contraproducente, né? A gente precisa cada um ter sua responsabilidade individual e estar cumprindo com elas. Afinal de contas, somos todos adultos. A gente precisa dar conta e a gente precisa se responsabilizar dentro daquilo que a gente consegue se comprometer, né? E se a gente se compromete, então buscar cumprir. A ação estratégica, ela entra justamente a gente pensar em como é que a gente pode pegar ideias e transformar em práticas, né? Como é que a gente pode estar saindo muito da nossa cabeça, isso é muito comum, a gente fica muitas vezes na nossa cabeça, mas tem dificuldade de trazer isso para o campo concreto, da prática. Como é que a gente vai trazer isso para a realidade para que não fique sempre procrastinando essa ideia, né? Então, tem muito a ver também com o planejamento consciente, com a definição de metas, porque quando a gente vai transformar essas ideias em prática, sempre ajuda quando a gente estrutura, coloca num papel, a gente faz o processo de ideação, vocês vão passar por vários processos de ideação, inclusive, ao longo do projeto, e é muito interessante porque é isso, como a gente vai transformar essas ideias em práticas concretas, né? E isso ajuda a reduzir também a procrastinação. E, por fim, mas não menos importante, a gente celebrar as nossas conquistas, gente. Assim, eu sou, de novo, psicóloga, especialista em habilidades socioemocionais, saúde mental e desenvolvimento humano. Ainda assim, eu sou uma pessoa que eu me cobro, e me cobro bastante. E assim, quando eu estou conquistando uma coisa, pode ser pequena, pode ser grande, eu já estou pensando na próxima. Eu tenho a dificuldade de parar para reconhecer as minhas conquistas, desde as menores até as maiores, né? E isso é tão importante, gente, porque isso precisa fazer, aí precisa se localizar no presente, precisa entender o que é que agora a gente está conquistando. Às vezes, só da gente conseguir terminar o dia já é uma grande conquista, porque tem dias e dias, né? Que a gente tem que estar dando conta de tanta coisa, e a gente conseguir, dentro do que é possível para a gente, já é motivo suficiente para a gente celebrar. Então, é muito importante a gente fazer isso também, que a gente se recompensa, que a gente reconheça os nossos avanços. Poxa, hoje eu consegui terminar as minhas atividades antes do prazo, caramba, que massa, poxa, consegui me organizar direitinho, que bom. Vou assistir aquele episódio que eu estava esperando assistir ao longo da semana, eu vou ter tempo para isso. E ter esses movimentos, assim, de se reconhecer e de celebrar, isso ajuda bastante. E num trabalho em equipe, se celebrem também, gente. Vocês verem que alguém fez uma atividade bem feita, a pessoa conseguiu ter uma ideia legal. É muito legal a gente trabalhar o reconhecimento. O reconhecimento é uma força motriz imensa. Todo mundo gosta de ver o seu trabalho sendo reconhecido, suas iniciativas sendo reconhecidas. Então, se celebrem também. Isso faz muita diferença na motivação de um time como um todo. E, como a gente já viu lá no comecinho, quando a gente teve nossa primeira live, existe uma série de benefícios, né? Quando a gente se torna pessoas mais proativas. A gente antecipa problemas, a gente vai ter uma melhor gestão de tempo, uma melhor resolução de problemas, que é o que a gente vai ver agora.
a gente vai ter mais autonomia, vai fortalecer a nossa autoconfiança, ajuda a gente a crescer pessoalmente e profissionalmente. E, claro, como vimos aqui, ajuda a reduzir a procrastinação. Então, são múltiplos os benefícios. E agora que a gente entendeu sobre esses aspectos voltados para a procrastinação e proatividade, vamos entender sobre resolução de problemas, porque no final de contas eles também têm a sua conexão, né? Quando a gente tem a capacidade de ser mais proativo, a gente aprende a planejar, a gente aprende a definir metas, a gente aprende a ter uma ação mais consciente e estratégica, e tudo isso tem a ver com resolução de problemas e tem muito a ver com o que vocês vão estar lidando nos desafios de vocês. Primeiro ponto que eu quero falar para desmistificar sobre resolução de problemas é todo problema é ruim, não tem lado positivo. E, gente, só para deixar muito claro, eu jamais vou chegar aqui com um discurso de positividade tóxica, de dizer, ai, mas tudo tem o seu lado positivo. Não, gente, tem problema que só é horrível mesmo, que a gente não queria estar passando, não precisaria estar passando, mas acontece. Infelizmente, a vida é assim. Mas também existem problemas, vamos dizer assim, desafios inesperados, imprevistos, que aconteceu, não tem como a gente ficar chorando pelo leite derramado, e a gente precisa entender, tá, isso aqui foi inconveniente, isso aqui foi inesperado, mas o que é que a gente pode aprender com isso? O que é que a gente pode tirar de oportunidade a partir disso? Exercitar a criatividade, exercitar as ideações de soluções. Então, isso ajuda também a gente a se tornar uma pessoa mais adaptável, uma pessoa que consegue aprender frente a erros, aprender frente a diversidades, e isso ajuda muito a gente a crescer, né? A gente não precisa da dor necessariamente para crescer, mas, já que momentos de dor vão existir, o máximo de aprendizado que a gente conseguir tirar deles, mais a gente consegue tirar proveito a nível de crescimento pessoal e profissional. Outro ponto muito comum, melhor solução é o que vier, assim, é tentar resolver rápido, vamos resolver logo, para poder a gente seguir, e nem sempre é assim. A gente precisa ter parcimônia, a gente precisa avaliar abordagens, avaliar possibilidades, porque nem sempre a solução primária ou mais rápida ela vai ser a mais eficaz, né? Então, para a gente resolver problemas, a gente precisa desenvolver essa habilidade e tem uma série de métodos que a gente pode aprender, técnicas que a gente pode aplicar para saber como é que a gente pode resolver um problema de forma mais efetiva, mas, e a gente vai ver aqui, mas o spoiler é que nem sempre é a solução mais rápida. A gente precisa entender que problema, por mais que a gente tenha o ímpeto de querer se livrar logo dele, resolver logo, a gente precisa, muitas vezes, dar um passinho para trás para poder pensar qual a forma mais estratégica para lidar com isso e resolver isso. Outra coisa que é muito comum é a gente pensar na resolução de problemas nesse contexto de trabalho. A gente vê muito falando sobre a resolução de problemas nos contextos de trabalho, no dia a dia de trabalho, trabalhando em equipe. Mas, no final de contas, quando a gente aprende a resolver problemas, isso vai desde questões do dia a dia até os desafios mais complexos, das menores decisões que a gente pode imaginar ali. De novo, trazendo o exemplo da feira, se eu vou escolher uma marca X ou marca Y, se eu vou fazer de uma forma X ou de uma forma Y, é algo que se aplica em absolutamente tudo, gente. É algo até meio viciante mesmo. Eu não consigo, hoje em dia, tomar uma decisão sem já passar pela minha cabeça uma série de métodos e técnicas para ajudar a ponderar se essa é a melhor decisão, se essa é a melhor solução para aquele problema específico que estou enfrentando. Pode ser o mais bobo do dia a dia, como pode ser o mais complexo. Então, a gente precisa entender que resolver problemas é muito além do que apenas achar uma resposta, do que achar uma solução, né? Envolve pensamento crítico, essa análise crítica da situação, do contexto, dos fatores envolvidos e ou pessoas envolvidas, exige criatividade e tomada de decisão estratégica, como a gente já falou aqui, né? Então, profissionais e pessoas que se adaptam melhor,
que tem a capacidade, a flexibilidade, o famoso jogo de cintura, para poder lidar com esses desafios, esses inesperados, vão ter soluções mais inovadoras. Então, é a gente não se desesperar frente ao problema, dependendo do problema, é claro, gente. Mas, assim, de um modo geral, é a gente ir desenvolvendo a nossa inteligência emocional, focando aqui agora nesse ambiente, no foco profissional, né? Ter inteligência emocional para a gente pensar, tá, a situação é essa. O que é que a gente pode pensar de solução? Antes da gente ficar querendo apontar culpados, antes da gente ficar, novamente, chorando pelo leite derramado, beleza, depois vai ser muito estratégico a gente tirar aprendizados a partir desses problemas, a gente refletir aonde é que houve os possíveis gargalos para não se repetir, mas quando a gente vai resolver um problema, como é que a gente pode lidar com ele de forma mais crítica, criativa e estratégica, para chegar na melhor solução. Então, quando a gente pensa nas questões dos problemas, na resolução de problemas, né, quando a gente vê no contexto de equipe ou até individual mesmo, é justamente que existe a tendência das pessoas a pensarem nos sintomas e não entender a raiz do problema, certo? Vou tentar trazer um exemplo para vocês. Não adianta se eu tiver, sei lá, se eu tiver com uma infecção gastrointestinal, podemos dizer assim, certo? Estou com bactéria, algo nesse sentido. Não adianta eu ficar tratando só os sintomas, de eu ficar tomando remédio para enjoo, remédio para flora intestinal, etc. Porque se eu tiver com infecção, eu preciso ir na origem do problema. Aonde que está essa infecção? Que infecção é essa? De onde é que veio? Qual o remédio que eu preciso tomar? Então, a gente precisa entender a origem do problema para conseguir resolver ele, né? Então, a gente vê... Isso é muito comum, eu trabalho com desenvolvedores, né? Então, às vezes a gente tem um erro no aplicativo, que o erro está ali na superficialidade do aplicativo, e a gente pode até buscar resolver, eles podem até buscar resolver no código aonde é que está esse erro, mas geralmente ele está em algo muito anterior que refletiu lá na frente, né? Então a gente precisa buscar sempre entender a raiz do problema. Às vezes o que a gente acha que é o problema não necessariamente é o problema. A gente precisa, antes de encontrar as respostas, fazer as perguntas certas. Outra coisa, dificuldade de tomar decisão sob pressão. Muito comum. A gente tende a ficar mais à flor da pele, das emoções, e por isso que é tão importante a gente buscar ter essas estratégias, essas técnicas em mãos para poder utilizar ao nosso favor nesses momentos. A falta de alternativas criativas para lidar com os desafios. Então, às vezes, a tendência é a gente buscar aquilo que a gente já conhece, é buscar os caminhos que a gente já sabe, né? E muitas vezes isso é uma fonte importante de inspiração na hora de resolver problemas, mas não deve ser a única. A gente precisa pensar em alternativas, por isso que o trabalho em equipe às vezes é tão valioso, porque ajuda a gente a pensar em soluções alternativas, a ter ideias diferentes, que podem chegar a soluções melhores, né? E a outra coisa que é muito comum também é a paralisação diante de situações complexas, de problemas complexos, a pessoa paralisada, a pessoa imobilizar, né? E aí entra, por isso que eu trouxe a questão também da procrastinação e da proatividade, porque também se associa, né, a esse movimento de inércia. Às vezes acontece uma situação tão grande, tão avassaladora, que você fica paralisado, você fica inerte, você fica, às vezes, sem energia, sem condições para poder se direcionar para uma solução, né? Então, é por isso que a gente precisa aprender sobre si mesmo, sobre os nossos processos e sobre essas técnicas e métodos para poder a gente desenvolver estratégias claras. Se a gente não tem essas estratégias claras para saber como é que a gente pode resolver os problemas, isso pode, de forma eficaz, né, pode gerar retrabalho, desperdício de tempo, baixa eficiência e uma série de outros fatores. Então, a gente precisa entender que a resolução de problemas é essa capacidade de identificar desafios, analisar cenários, encontrar soluções eficazes para lidar com situações inesperadas, justamente para que a gente entenda até o nível da complexidade também que é, né? Não existe uma resposta simples, não existe uma solução simples, existe uma série de passos, que é o que a gente vai ver agora, para poder a gente chegar numa melhor solução para lidar com os seus problemas, né? Então, primeiramente, analisar criticamente, a gente precisa entender realmente aquele problema antes de buscar soluções.
A gente precisa... Gente, desculpa, minha gata. Não, venha pra cá. Ai. A gente precisa entender o problema real, a gente precisa buscar informações sobre aquele problema, seja perguntando para pessoas que já passaram por aquele problema. Ah, eu tenho um professor que é especialista nessa área que pode ajudar. Ah, eu tenho um amigo que tem uma visão muito boa que pode ajudar nisso. Eu vou pesquisar aqui na internet, eu vou pesquisar aqui nos livros. Então, entender de fato aquele problema, levantar informações para analisar aquele problema mais criticamente é fundamental. A criatividade entra quando a gente, a partir disso, a partir desse levantamento de informações para a gente entender melhor sobre aquele problema, a partir disso a gente fazer as alternativas, a gente buscar caminhos, a gente buscar os caminhos e os cenários possíveis a partir do uso daquelas soluções. Olha, o problema é esse. A gente tem essas 3 opções. Quais são os cenários a partir dessas opções? Ah, com essa opção aqui, provavelmente vai acontecer isso dessa forma, tem esse lado positivo e esse lado negativo. Já nessa outra, dessa forma, já nessa outra opção, vai refletir dessa forma e dessa forma, e tem esse lado positivo e negativo. Então, a gente cenarizar ajuda a gente a organizar também o nosso pensamento e pensar nessas alternativas, né? Então, entra aqui novamente a organização de pensamento, como a gente viu também na parte da proatividade. Então, a gente dividir em etapas menores ajuda a gente a ter maior clareza do que é que precisa ser feito e como é que a gente pode chegar numa solução final. A tomada de decisão é que seja uma consequência desses fatores anteriores. Então, a gente precisa tomar decisões, mas com base em evidências. A gente precisa ter evidência, a gente precisa levantar informações, a gente precisa analisar os cenários para poder a gente pensar quais as consequências dessa tomada de decisão. A gente vai tomar a decisão do melhor cenário baseado naquele cenário que a gente viu que era o mais promissor para resolver aquele problema, visualizando as potenciais consequências deles, né? Então, é isso. Tomada de decisão, resolução de problemas precisa ser bem pensado, precisa ser bem estruturado, precisa ser bem baseado em evidências, né? Nas informações que a gente tem, que a gente pode ter. Entra aí a autonomia, que no mesmo contexto da gente assumir a nossa responsabilidade, né? Que a gente viu também na proatividade. Ou seja, a gente precisa assumir responsabilidade pelas soluções sem esperar apenas as orientações externas, né? Novamente, a proatividade, a tomada de atitudes, a gente buscar as soluções, as informações para poder a gente fazer parte da solução do problema e não apenas ficar querendo apontar o problema em si, os culpados e se desesperar. Então, se desenvolver para poder ser capaz de tomar essas atitudes e sempre se responsabilizando por aquilo que é de fato seu. Colaboração, como a gente já viu aqui, diferentes perspectivas enriquece as soluções, a gente chega em ideias melhores. Agilidade na ação é a gente poder, se possível, né, testar soluções, é a gente testar quais são as melhores soluções dentro daquele problema, se tiver a oportunidade, para poder a gente fazer os ajustes necessários, a gente aprender com eles e poder seguir a partir disso. Então, a gente precisa analisar o contexto também, se isso é possível e se sim é algo que pode gerar muito aprendizado e assertividade, né, na solução do problema. E aprendizado contínuo, gente. Como a gente viu aqui também em proatividade, a gente se celebrar, a gente entender que cada desafio vencido, isso vai gerar mais experiência para os próximos, a gente vai estar crescendo com eles e a gente vai estar se preparando mais para quando tiver outros possíveis problemas mais para frente, né? E a gente vai se beneficiar de várias formas a partir do momento que a gente desenvolve essa habilidade. Como eu falei para vocês, Ana vai ter isso de forma muito mais assertiva, de forma muito mais aprofundada, ensinando mais métodos para vocês, mais técnicas para vocês. Mas aqui a gente já deu para ter um panorama, pelo menos, do que são essas habilidades, de quais são os passos que estão por trás dessas habilidades e dos benefícios que a gente consegue colher a partir disso, né? A gente vai tomar decisões melhores, desde decisões mais do dia a dia, decisões mais complexas no trabalho, a gente desenvolve a nossa inteligência emocional e aprende a resolver conflitos melhor, porque a gente vai buscar tomar soluções equilibradas, a gente vai agir menos pelo impulso da emoção, a gente vai ter esse olhar mais analítico, mais crítico, e tudo isso ajuda a gente a se relacionar melhor com nós mesmos e com os outros.
a gente aprende a se planejar melhor, gere melhor o nosso tempo, se organiza melhor, o que também faz evitar a procrastinação, né? Porque a gente vai ter esse olhar mais estratégico. E, por fim, a gente vai enfrentar os desafios de forma mais resiliente, tanto na vida pessoal quanto profissional, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. A gente saber que mudanças acontecem, situações inesperadas acontecem, e a gente precisa buscar ter flexibilidade e adaptabilidade dentro dos diferentes cenários para poder encontrar soluções e pensar nas melhores soluções também. Então é isso, gente. Eu sei que foi muita informação, sempre é muita informação, e se deixasse eu falaria ainda mais, mas por hoje a gente finaliza a nossa conversa. E eu queria agradecer muito pela presença dos que estão aqui, a presença dos que vão vir depois assistir essa live. Eu desejo vocês muito sucesso ao longo do projeto do Nova Rap, que vocês extraiam a melhor experiência possível com Ana. É uma oportunidade muito legal vocês terem um momento dedicado a pensar sobre essas habilidades socioemocionais. E para mim é um prazer e uma honra poder estar fazendo parte disso e contribuindo também no processo de vocês. E agradecer, claro, a Carla também, que está aqui comigo e me apoiando também e nos apoiando ao longo desse processo. Obrigada, gente. Que lindo, Isabela, sua fala foi tão potente, sabe? Eu acho que quem está aqui na sala, quem for ouvir depois, vai se identificar com tanta coisa. Eu mesmo me identifiquei com a procrastinação, com os meus desafios, com a minha jornada pesada, tripla jornada de mãe, de profissional, né? Eu querendo ler meus livros, com uma lista de livros e até mesmo de filmes, de séries que eu gostaria de maratonar, mas eu estou sempre numa jornada bastante exaustiva. Eu acho que é uma realidade de muitos de nós, né? Muitos de nós. Então, essas dicas, né, que eu acho que começa sempre com a percepção sobre você mesmo, e você olhar para dentro de si, conversar consigo mesmo, né, buscando ali não se cobrar tanto, buscando organizar a sua rotina, a sua vida. As dicas que você deu foram preciosas, preciosas. E Belize gostaria de fazer algum comentário, que eu vi que você levantou a mãozinha, não sei se ainda gostaria de fazer algum comentário. Não, eu levantei a mãozinha por acidente, mas eu, aproveitando o acidente, que eu acho que o acidente não foi por acaso, eu me identifiquei com muita coisa que Isabela falou, e eu acho que é muito real, eu acho que antes eu não tinha essa compreensão, assim, eu tinha essa compreensão de ter gatilhos de procrastinação, e eu comecei a trazer muito isso para a terapia, mas agora ficou muito claro de onde vem isso, né? É do meu grande pecado do perfeccionismo, né? Que aí você fica lambendo a cria, lambendo o processo, você acha que você... E aí vem os outros gatilhos que se confundem com uma coisa que é muito básica, né? Que é a síndrome da impostora, por exemplo, que é um termômetro chave hoje em dia. Mas às vezes não é síndrome da impostora, é simplesmente perfeccionismo, né, que leva à procrastinação. Isso, para mim, foi bem revelador, sabe? Gratidão. Que bom, fico muito feliz de ouvir isso, Belize. Realmente aqueceu o nosso coração nessa sexta-feira de manhã e deu um ânimo para a gente encarar mais um turno, 2 turnos de trabalho, para depois a gente poder dizer sextou, né? Para muitos, né, a gente entra num descanso hoje, para outros talvez só amanhã, ou talvez no domingo, né, enfim, vamos levando as nossas jornadas com o máximo possível de inteligência emocional, afinal de contas, a gente tem jornadas, né, aí muitas vezes pesadas, exaustivas, e manter né, a nossa inteligência emocional é o desafio de sempre. Muito obrigada, Isabela. Obrigada pela presença de cada um de vocês aqui e até a próxima. Um abraço a todos. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada também, viu? Bom dia para todos.